pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e vocês estão no canal Ju Cozinhando com Você. Sejam todos bem-vindos. A receita que eu trouxe hoje para vocês é uma esfirra de carne fechada. Vocês podem estar recheando também frango com catupiry, calabresa, o que vocês preferirem aí na casa de vocês. A massa dessa receita é a mesma massa do pão caseiro que eu tenho aqui no canal. Ela é uma massa coringa que dá para fazer qualquer tipo de salgado assado que vocês quiserem. Vamos lá para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, 500 ml de água, uma xícara de 200 ml de óleo, 2 colheres de sopa cheia de açúcar, 1 colher rasa de sopa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco e 1 ovo. Para o recheio, nós vamos precisar de 1 kg de carne moída, 3 tomates pequenos picadinho, 1 cebola média e 1 limão. Eu vou ralar a cebola depois, orégano e sal a gosto. Vou colocar nessa vasilha todos os ingredientes do recheio: o tomate, a cebola ralada, o limão, o orégano e o sal. Vou misturar um pouco e vou acrescentar também um pouco de salsinha, mas pode ser o cheiro verde que vocês preferirem. Vamos misturar bem com as mãos para que não fique nenhuma parte da carne moída sem o tempero. Agora eu vou colocar nesse escorredor e levar para a geladeira enquanto a gente prepara a massa. Se vocês quiserem, pode estar fazendo à noite antes de dormir e usar essa carne de manhã. Assim ela vai soltar todo o líquido aqui nessa parte de baixo da vasilha. Agora eu vou tampar e levar para a geladeira. Enquanto isso, vamos fazer a massa das esfirras. Aqui nessa vasilha eu vou acrescentar a água. Essa água está levemente morna. Eu vou colocar o fermento e já vou mexendo um pouco, acrescentar o açúcar também, o óleo, o ovo e vou misturar um pouco. Em seguida, eu vou acrescentar a farinha de trigo. Vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Eu vou misturar com as mãos agora, porque a massa já está um pouco pesada. E eu vou colocar essa massa em cima da mesa para a gente trabalhar a massa. Aqui em cima da mesa, a gente vai fazendo movimentos rasgando a massa. Agora eu vou estar acrescentando o sal, que também pode ser adicionado no começo, na hora que estamos colocando os líquidos. Vamos fazer movimentos rasgando a massa e acrescentando farinha de trigo aos poucos, até que a massa fique numa consistência lisa. Gente, a massa ela começa a grudar bastante, é assim mesmo. Esse movimento que a gente faz para rasgar a massa é praticamente o mesmo movimento que uma masseira faz, rasgando a massa e trabalhando a massa. Vamos acrescentando farinha de trigo aos poucos, até que a massa comece a desgrudar da mesa e ficar numa consistência mais lisa. Cerca de uns 3 minutos. Depois que acrescentar a farinha de trigo e trabalhar com a massa, vamos sovar essa massa por aproximadamente 8 minutos. Pessoal, bem-vindo meu Diego, amigo. Fala. Pessoal, o Diego não tem jeito, ele acaba aparecendo aqui do lado. Não tem jeito, pessoal. Eu vou pro outro lado pra sempre. Pessoal, olha aqui. Eu fiquei 8 minutos sovando essa massa. Ela já está macia. Olha como que fica a massa. Gente, a massa é assim, ela continua grudenta. Ó, se vocês perceberem, dentro da massa tá grudenta. Ela até gruda um pouco na mesa. Mas se você for sovar a massa, você vê que ela
não pede mais farinha. Ó, esse é o ponto da massa. Não vai jogando farinha, porque senão a massa fica muito seca. Ela fica grudenta mesmo. E agora eu vou jogar um pouquinho de farinha no fundo, um pouquinho de farinha em cima. Vou colocar essa massa aqui. Eu não usei toda a farinha, sobrou esse restinho aqui, mas depois a gente ainda vai usar. Agora eu vou cobrir com plástico e com guardanapo. E vamos deixar essa massa crescer até dobrar de volume. Aqui a nossa massa já dobrou de volume. Agora nós vamos colocar na mesa e cortar pedacinhos. O tamanho é do tamanho que vocês preferir. Eu estou fazendo pequena e média. Agora eu vou tentar mostrar para vocês como que bolei a massa. Com a palma da mão, nós vamos empurrando a massa e fazendo movimentos circulares, trazendo com os dedos. Faça várias vezes esse movimento, fazendo um pouco mais rápido, ficando assim. Eu vou bolear toda essa massa, depois a gente coloca na mesa toda enfarinhada, deixando um espacinho entre elas. Cobre com um pano ou um filme plástico. O filme plástico é ainda melhor, mas eu não tinha no momento. Deixe essa massa descansar por 10 minutos. Depois dos 10 minutos descansando a massa, eu peguei a carne que estava guardada na geladeira. A minha carne, ela não soltou muito líquido. Geralmente, a gente deixa a carne e ela solta todo o líquido aqui na vasilha. Vocês podem estar fazendo esse processo da carne à noite, quando for dormir, e usar ela no outro dia de manhã. Se a carne precisar, vocês espremem ela na mão para tirar o excesso do líquido. Aqui eu vou salpicar farinha de trigo no fundo da forma. No caso, não precisa untar e enfarinhar, só se você querer. Fazendo esse processo, as esfirras não grudam no fundo da forma. Agora, vamos pegar uma massa e vamos abrir na palma da mão, assim. Põe na mesa, dá uma apertadinha e na palma da mão vamos pressionando, apertando e girando a massa até ela abrir mais ou menos nessa espessura, não deixando nem muito grossa nem muito fina. Vocês podem estar fazendo também, se preferir, com um copo. Coloque a massa na mesa e abra com um copo assim, se vocês acharem mais fácil. Agora vamos rechear colocando um pouco de recheio no meio da massa. Não coloque muito, senão a gente não consegue fechar e também pode acontecer da massa se rasgar. Mais ou menos assim, sempre limpando o dedo num guardanapo. Vamos puxar as duas pontas e uni-las, assim, apertando e fechando. Primeiro a parte de cima e depois vamos descendo, fechando a parte de baixo. Pode apertar bem. Aqui, nós vamos pegar essa parte de baixo, puxar aqui em cima, segura com o dedão e vamos apertar aqui nas laterais também, assim. Bem apertado, gente, para que o recheio não vaze na hora que estiver assando. Se o dedo estiver grudando, põe na farinha de trigo e vai apertando assim. Bem apertadinho. Prontinho. A nossa esfirra já está pronta. Agora eu vou colocar na forma. Eu sempre coloco uma de um lado e a outra do lado contrário, assim. Vamos dar uma pressionada em cima. Isso ajuda a selar a nossa emenda lá embaixo. E fica bem retinha, bem fechadinha.
Aqui estão nossas esfirras prontas. Eu vou pincelar com a gema. Aqui eu vou tirar a película, beliscando aqui em cima e puxando assim. Eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de leite e misturar bem. Depois de modelar as esfirras, elas ficaram descansando 10 minutos. Agora eu vou pincelar todas e levar no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que fiquem douradas. Aqui estão as nossas esfirras prontas. Elas ficaram assim, bem douradinhas. Embaixo ficou bem assadinha e bem fechada. A receita de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Depois me diz o que achou da receita. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.